Oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, vamos começar a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje vai ser uma continuidade do assunto que nós começamos falando sobre os primeiros habitantes do nosso país, que se chama Brasil, essa terra linda, maravilhosa da qual vivemos. Mas para que a nossa aula seja bem dinâmica e divertida e você possa aprender de forma prática, eu preciso que você leia o seu livro Eu Gosto Mais, aprenda mais sobre esse assunto e preste atenção nessa explicação. Lembrando também que hoje você terá aula no livro de Ética e Cidadania. Tia colocou 2 vídeos lá muito legal e interessante falando sobre acessibilidade. Você já ouviu falar nessa palavra acessibilidade? Nós falamos na nossa última aula amigos que possuíam necessidades especiais. Então, para enriquecer melhor o nosso conteúdo, Tia colocou lá 2 vídeos falando sobre acessibilidade, o que é, quais são os direitos, quem tem direito sobre isso, tá bom? Então, conhece aí a nossa trilha pedagógica. A nossa trilha pedagógica é no livro Cidadania, Moral e Ética, página 37 a 41. Também no livro Eu Gosto Mais, na disciplina de História, 282 a 285. Agora, tia vai sair da tua tela para que você possa acompanhar comigo a leitura e a explicação, tá bom? Então, vamos lá. Os primeiros habitantes do Brasil. Todo mundo sabe, né? Você aí já está careca de saber que os nossos antepassados, os conterrâneos dessa terra, os donos dessa terra, eram os indígenas. São os indígenas, somos todos nós. Mas antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já existia um povo aqui. E esse povo tinha culturas, religiões e formas de se comportar, vestir e morar diferente do que os europeus, que eram os portugueses, estavam acostumados. Então, os primeiros habitantes do nosso país é quem? Os índios, exatamente. Diversos povos indígenas habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses em 1500. Cada povo possuía sua própria cultura, religião, costume. Viviam basicamente da pesca, da caça e da agricultura. Tinham um contato total com a natureza, pois dependia dela para quase tudo. Os rios, árvores, animais, ervas, plantas eram de extrema importância para a vida desses índios. Por isso, os índios respeitavam e respeitam muito a natureza, tá? Vou aí te mostrar algumas imagens para que você tenha uma noção de como era a vida desses índios, né? Como era que eles se comportavam, como era que eles viviam. Aí tem, um momento de uma cerimônia de passagem que eles fazem nessa questão da guerra, a questão da caça, a questão da chegada dos portugueses e assim vai. Se você observar na imagem que tem diversos índios misturados, ele está mostrando cada um com uma característica diferente. Eles eram diferentes. Quando falamos dos índios, temos que ter cuidado para não pensar que os índios eram todos iguais. Ao longo dos séculos, as comunidades indígenas aqui formadas desenvolveram diferentes tipos de costumes, línguas, valores, tradições, até mesmo em suas filosofanias. Podíamos observar que os povos indígenas também possuíam outros interessantes. Ou seja, os índios não eram todos da mesma tribo, não morava todo mundo junto no mesmo lugar. Existiam tribos diferentes e que, inclusive, eles guerreavam entre si. Cada índio, cada tribo, eles tinham seus costumes, seu modo de viver particular. E tem uma música muito interessante que fala até o nome de várias tribos indígenas aqui do Nordeste, que ela diz assim: eu sou Pataxó, sou Xaguane e Quariri. Anamando, eu sou Tupi. Guarani, sou Carajá. Quando eu mandei você fazer o trabalho
pesquisando as tribos que existiam ainda aqui no Nordeste, vocês viram quantas tribos surgiram. Nós aprendemos um pouquinho sobre cada uma delas. Cada tribo daquela desenvolvia uma prática diferente. A mesma coisa vamos pensar no nível Brasil, no nível maior. Se aqui no Nordeste existia uma grande quantidade de tribos, imagine povoando todo esse Brasilzão, né? Então, as tribos tinham suas características diferentes. E como é que essas tribos sobreviviam? Como é que essas tribos, a gente hoje sabe que eles existiam e como eles existiam? Eles tinham o cuidado, gente, de passar a sua cultura, seu modo de vida, de pai para filho, de mãe para filho. Ou seja, o pai ensinava o filho a caçar, ensinava o filho a pescar, ensinava o filho a ser um guerreiro. A mãe ensinava a filha a plantar, ensinava a filha a tecer as palhas para fazer redes. Eles ensinavam os filhos como fazer as suas casas, as suas redes. Então essa cultura passava de pai para filho. Você, ao ler o texto, vai ver isso. Eles tinham esse cuidado, né? Eles eram nômades e seminômades. Algumas comunidades indígenas do Brasil viviam de forma nômades e seminômades. Quem lembra aí o que é nômades e seminômades? Nômades era aquele povo que, ao acabar ali a alimentação, a água, eles se mudavam para outro lugar. E os índios tinham muito disso. Eles passavam tempo ali, mas quando a sua fonte de comida, de alimento, se cessava, ou seja, acabava, ele levantava aquela tribo e já iam para outra cidade ou para outro estado. Seminômades porque eles começaram a desenvolver a agricultura e com isso começaram a se mudar menos, tá? Consumindo os recursos naturais disponíveis e depois se mudando para outras regiões que tivessem maior disponibilidade de animais de caça, de plantas, de frutas e de recursos hídricos. A palavra hídrico quer dizer que tivesse rios, água, ok? E até a nossa próxima aula. Beijo no seu coração.